Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos finalizar esse assunto sobre fisiologia vegetal. Então, nas outras aulas, eu comentei com vocês que a fisiologia da planta é dividida está relacionada à nutrição, à ação dos hormônios e à floração. Então, hoje nós vamos continuar falando dos hormônios, que nós começamos na aula anterior, e vamos finalizar com a floração. Então, citocinina é um outro hormônio. Vocês já estudaram auxina, então agora nós vamos falar da citocinina. Esse hormônio é produzido nas raízes, vai promover a germinação de sementes no escuro, estimula a diferenciação dos tecidos da planta, tá? Que no início da formação, que tem o embrião dentro da semente, as células não são diferenciadas. Então, a citocinina estimula essa diferenciação dos tecidos que fazem parte lá das células iniciais que estão no embrião da semente. Estimula a divisão celular, né, a mitose e o alongamento do caule. Também promove o retardo no envelhecimento da planta, que isso é chamado de senescência, então as folhas verdes permanecem por mais tempo. E quando a gema apical é removida, ocorre o desenvolvimento das gemas laterais, que vocês viram isso também na auxina, só que nesse caso, a citocinina promove o desenvolvimento das gemas laterais mais próximas à raiz, tá? Isso justamente porque é onde ela é produzida, tá? Como ela é produzida ali na raiz, então ela promove, após a poda, né, que é quando essa gema apical é removida, ela acaba promovendo o desenvolvimento das gemas laterais próximas à raiz. Interação entre os dois hormônios. Então, o que se verificou? Que colocando uma solução nutritiva onde se tem apenas auxina ou apenas citocinina, o crescimento do calo é uma massa de células indiferenciadas, tá? Que vai dar o desenvolvimento da planta. Então, esse desenvolvimento dessas células indiferenciadas, essas células aqui, elas são como o que acontece na célula tronco, que são células totipotentes, elas não têm uma diferenciação, tá? É o início de tudo, é uma massa realmente de células. Então, se tiver ou auxina ou citocinina, esse crescimento é bem reduzido ou praticamente nulo. Agora, se você coloca as duas nessa solução nutritiva, esses dois hormônios, aí eles vão promover essa diferenciação celular e o desenvolvimento da planta a partir dessa massa celular que é o calo. Então, aqui é o calo, ó, são essas células que são indiferenciadas, e a partir da junção de citocinina e auxina, ocorre o desenvolvimento de raízes e caule, folhas, enfim, o desenvolvimento da planta inteira, tá? Outro hormônio, o etileno, ele promove a germinação de algumas espécies, mas o que caracteriza realmente é o amadurecimento de frutos verdes e, no caso, o apodrecimento de frutos que já estão maduros. Então, por exemplo, numa fruteira tem lá várias frutas, uma fruta amadurece, ela libera esse etileno que vai fazendo com que as outras amadureçam também. Então, se as outras estão verdes, ela promove o amadurecimento, mas se frutas do lado dessa que está liberando etileno já tiver madura, esse etileno vai fazer com que essa fruta apodreça. Também estimula a floração em algumas espécies e promove a abscisão, que é a queda de folhas, flores e frutos. Então, por exemplo, no cultivo da banana é comum que
ocorra a queima da serragem, porque aí essa queima libera o gás etileno. Aí esse etileno promove o amadurecimento da banana, tá? Então isso é muito comum. E também a queda, né, que é a abscisão foliar, não só de folhas, como flores e frutos também. Então esse hormônio também promove essa queda. Outro hormônio, giberilina, promove o crescimento de frutos partenocárpicos. O que é isso? São frutos que se desenvolvem sem fecundação, tá? Então, frutos que se desenvolveram da osfera, tá? Então, só da parte feminina desenvolve sozinho, sem que tenha ocorrido a fecundação, a junção do pólen, né, com a osfera. Promove o alongamento do caule também e o crescimento de folhas em algumas espécies. Estimula a germinação dos grãos de pólen e do crescimento do tubo polínico. Isso, então, falando de plantas superiores, né? E aqui no caso as gimnospermas e as angiospermas, que são as plantas que apresentam grãos de pólen e tubo polínico. Também quebra a dormência das sementes, porque o embrião que fica dentro da semente, ele fica ali em dormência, né? Até que ele tenha condições favoráveis de poder começar a desenvolver as células. Então, a giberilina age quebrando essa dormência, favorecendo a germinação da semente. Então, aqui, olha, a germinação da semente, né? Então, por ação da giberilina. E aqui o desenvolvimento de frutos partenocárpicos. Aqui estão 3 aí dos mais comuns, existem outros. Então, a banana, que apresenta um desenvolvimento sem fecundação, o limão Tahiti e a laranja baiana, tá? O ácido abscísico, que é o último hormônio que nós vamos falar, que é o ABA, ele promove a dormência, tá? Aqui é o contrário, ele promove a dormência das gemas e das sementes no inverno, tá? Então, justamente para que elas não se desenvolvam em condições que não são favoráveis. Promove o fechamento do estômago, isso faltando água no solo, então ele faz com que o estômago permaneça fechado para economizar água. Inibe o crescimento e a divisão celular, inibe, tá? Então, por quê? Aqui, por exemplo, no inverno, então ele acaba fazendo com que essas sementes fiquem dormentes durante esse período, para que elas não comecem a se desenvolver e acabem morrendo por conta do inverno. Agora eu vou falar para vocês sobre a floração. Fotoperiodismo. Então, o que é isso? É uma resposta fisiológica que algumas angiospermas apresentam em relação ao período de dia e noite num intervalo de 24 horas, tá? Fotoperíodo crítico. O que é isso? É o valor em horas de iluminação que vai determinar a floração ou não de uma planta. Então, depende desse tempo de iluminação. Então, o fotoperíodo crítico, ele é específico para cada espécie, tá? Então, por exemplo, plantas que têm dia curto, elas vão florescer quando a duração desse período de iluminação é inferior ao fotoperíodo crítico dela. Então, por exemplo, uma planta de dia curto, ela floresce no inverno e não no verão. Por quê? Vamos dizer que essa espécie tem um fotoperíodo crítico de 13 horas. Então, ela só vai florescer se ela tiver um período de iluminação menor do que um período no escuro. Então, 8 horas
ela tem um período de iluminação e o fotoperíodo crítico dela é de 13 horas. Então, como ela tem um período de iluminação menor que 13, ela floresce. Nesse caso, se ela tem um período de 16 horas de iluminação, esse período sendo maior do que o fotoperíodo crítico dela, ela não floresce. Então, isso é característico de plantas que são consideradas de dia curto, que são plantas que florescem no inverno. Agora, plantas de dia longo é o contrário. Elas vão florescer quando a duração do período de iluminação delas é maior do que o fotoperíodo crítico, tá? Então, vamos dizer aqui uma outra espécie e que o fotoperíodo crítico dela tem 14 horas. Então, no verão, é quando esse tipo de planta que é considerado plantas de dias longos, elas vão florescer. Por quê? Porque elas permanecem 16 horas em período de iluminação, que é um período maior do que o fotoperíodo crítico dela, que é de 14 horas. Agora, se ela for submetida a 8 horas de iluminação, que é um tempo menor do que o fotoperíodo crítico, por ela ser uma planta de dia longo, ela não floresce, tá? Agora, existem plantas que são indiferentes, que a floração não vai depender desse fotoperíodo. Agora, ocorreram estudos posteriores que revelaram que não é só o período de luminosidade diária que vai afetar a floração, tá? Mas também o período do escuro que essa planta foi submetida. Então, por exemplo, plantas de dia curto, elas estão necessitando, lógico, de uma noite longa para florescer. Caso contrário, isso não acontece. Plantas de dia longo, elas vão necessitar de uma noite curta para poder florescer. Então, assim, olha, você tem lá uma planta de dia curto, tá? Então, ela não floresce estando num dia longo, tá? Que foi o que a gente comentou do inverno e do verão. Então, elas vão florescer quando o dia é curto, tudo bem? Que aí, no caso, está caracterizando o inverno. Agora, se essa planta, ela teve um dia curto e durante a noite ela teve uma interrupção dessa noite, ela não floresce, certo? Por quê? Porque ela precisa de um tempo longo de escuro para poder florescer. Então, essa noite longa também é importante, não só o dia curto, mas também a noite longa. Então, interrompeu, acabou, não tem a floração. Numa planta de dia longo, que é o contrário, ela precisa de um tempo maior de iluminação, que é a planta que floresce no verão, ela floresce aqui ela não floresce, tudo bem, mas quando ela tem uma interrupção da noite, ela floresce. Por quê? Porque ela precisa de uma noite curta para poder florescer. E no caso, tendo a interrupção, ela divide esse tempo, porque ocorreu a iluminação, então ela acaba florescendo, tá? Fitocromos. Esses fitocromos, eles são pigmentos que absorvem a luz num comprimento de onda vermelho. Então, eles refletem o azul, tá? São fitocromos que são proteínas, né? Da cor azul. E eles estão envolvidos nos processos de floração e também de germinação de sementes. Então, são dois tipos de fitocromos. O fitocromo V, que é o fitocromo vermelho, quando ele absorve a luz do dia, num comprimento de onda de 660 nanômetros, que é considerado vermelho curto, ele se converte em fitocromo vermelho extremo. Já o fitocromo vermelho extremo, quando ele fica no escuro ou
quando durante o dia ele absorve a luz num comprimento de onda de 730 nanômetros, que é considerado vermelho longo, ele se converte em fitocromo vermelho, tá? Então, durante o dia, o fitocromo vermelho, ele absorve 660 nanômetros e ele se converte em vermelho extremo, fitocromo vermelho extremo. Já o fitocromo vermelho extremo, se ele fica no escuro ou se ele no claro absorve a luz num comprimento de onda de 730 nanômetros, que é o vermelho longo, aí ele se converte no fitocromo vermelho. Como o Sol emite luz que apresenta todos os comprimentos de onda, então durante o dia as plantas apresentam os dois fitocromos, tá? Só que a predominância é do vermelho extremo. Então, por exemplo, aqui, olha, tem lá a luz branca, que ela é composta de todas essas cores, tá? Desde aqui do ultravioleta até o infravermelho. Então, o que eu comentei com vocês do fitocromo vermelho, que ele vai absorver a luz nesse comprimento de onda de 660 nanômetros e ele vai, por isso que ele é azulado, né? Tá refletindo aqui o azul. E, então, ele vai converter o fitocromo vermelho em vermelho extremo. Já o fitocromo vermelho extremo, que está absorvendo luz aqui, olha, num comprimento de onda de 730 nanômetros, ele vai absorver essa luz e vai converter no fitocromo vermelho. Então, aqui, olha, que eu tinha falado para vocês no outro slide. A luz branca, ela é decomposta em todas essas cores. Agora, a absorção do vermelho durante o dia é maior do que do vermelho extremo, certo? Então, o que acontece? Aqui você tem o fitocromo vermelho. Como a absorção no vermelho é maior, que é ali em 660 nanômetros, então a produção do fitocromo vermelho extremo vai ser bem maior do que o contrário. Então, esse fitocromo vermelho, absorvendo muito o vermelho, ele vai se converter em fitocromo vermelho extremo. Por outro lado, como a absorção do vermelho extremo aqui é menor, então vai existir uma menor conversão do vermelho extremo para o vermelho, tá? Então, o que acontece? Como o fitocromo vermelho extremo é a forma ativa, a planta sabe, pela concentração desse fitocromo, que é dia. Então, aqui é que vai acontecer a floração e a germinação de sementes. Agora, em termos de porcentagem, então, como existe uma conversão maior durante o dia de vermelho para vermelho extremo, então a concentração do fitocromo vermelho durante o dia é de aproximadamente 15%, comparando com o fitocromo vermelho extremo, que é por volta de 85%, tá? Que é a concentração maior durante o dia. Agora, à noite, naturalmente vai acontecer o inverso. Então, a concentração do fitocromo vermelho à noite é maior, é por volta de 97%, e do fitocromo vermelho extremo é de 3%. Então, esta forma aqui, sendo inativa, ela não vai promover a floração e a germinação de sementes à noite, tá bom? Bom, pessoal, então eu estou terminando aqui essa parte de fisiologia vegetal e eu espero que vocês tenham entendido. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.